Quero cumprimentar meus amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje ensinar sobre o jejum. É Marcos capítulo 2 e verso 18 para nossa meditação. A pergunta é: o que é odres velhos, odres novos? O que é vinho novo, vinho velho? O que significa isso? Eu vou te ensinar hoje, explicar com o dom que Deus me deu, o dom de ensinar a palavra, o dom da ciência da palavra. Vou te ensinar o profundo. Você que não sabe, não entende, você lê a Bíblia e não entende muita coisa, né? Eu vou te explicar, porque a palavra de Deus, Jesus sempre falou por parábolas. O que é parábola? Parábolas são histórias que Jesus inventou, mas só discerne quem tem o Espírito Santo. Então, como Deus deu um dom diferente para mim, o dom de explicar, de ensinar a palavra de Deus, então eu vou te ensinar. Glória a Deus, o que significa isso? Então o título é Jesus e o jejum. Marcos 2, verso 18, diz assim: os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa. A roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isto, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero explicar para você o que é odres. O Espírito Santo de Deus já revelou para mim o que é odres. Aleluia, Jesus. Eu não preciso de meditar e ficar procurando assistente do Google, não. Odres são vasos. Nós somos vasos na presença do Senhor. Existem vasos velhos e vasos novos. Os vasos velhos são aqueles que estão no velho homem, ou seja, pessoas que não se batizaram, pessoas que ainda não largaram os vícios, não largaram a bebedeira, não largaram as prostituições, as mentiras, né? As roupas do mundo, etc. São vasos velhos. Então, o que Jesus quer de nós? Quer que a gente nasça de novo, né? Jesus quer que a gente nasça de novo na água do Espírito. Então, como assim nascer da água do Espírito? É quando a pessoa desce as águas batismais. Por isso que aqui nessa passagem aparece a personagem, né, João Batista. Por quê? Porque João, ele batizava. Então, muitos vasos velhos, ele transformava em novo. Glória a Deus. Jesus, ele foi batizado para cumprir a justiça divina. Não que ele era odres velhos, mas para cumprir a justiça divina. Jesus sempre foi odres novos. Sempre foi limpo na presença do Senhor. Glória a Deus. Acontece que aparece uma figura chamada jejum, um ícone chamado jejum, diria assim. Jejum, muitos jejuam, não é mesmo? Mas não sabe se Deus está recebendo o jejum ou se não está recebendo. A palavra jejum, ela também vem simbolizando panos novos. Então, tem pessoas que remenda pano velho em pano novo, não dá certo. Porque o pano velho, ele vai se desfiando, não é mesmo? Você lava no tanquinho, na máquina de lavar, ele vai rasgando. Então, por isso que não dá certo. Remendar dois tecidos diferentes, o novo e o velho. Ou você remenda ali, uns falam chulear, né? Tampar o buraquinho ali. Então, por exemplo, uma calça rasgada ali, a pessoa remenda ali a parte rasgada com o tecido, né? Igual, por exemplo, festa junina.
Então, uma hora, aquela roupa vai rasgar. Tem gente que põe um coraçãozinho, né, na parte do traseiro da calça, tão engraçado, né, nas festas juninas, não é mesmo? Põe ali um tecido velho ali junto com o novo. Eu acho muito legal isso nas festas juninas, né? Esses remendos de tecidos. Glória a Deus, é um exemplo que eu estou dando para vocês. Mas Jesus disse que o tecido novo, ele tem que ser remendado com tecido, com outro tecido novo. O tecido novo não pode ser remendado com o velho. Porque o velho, ele já está estragando. Então é recomendado o quê? A gente não usar tecido velho, né? Jogar fora. Glória a Deus. E no que aparece o jejum, o que significa o jejum? Tem pessoas que jejuam sem estar preparados. A Bíblia vai dizer que os discípulos de João jejuam, os fariseus também. Mas os discípulos de Jesus não jejuam. Ou seja, João Batista, os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam, mas o de Jesus não jejua. Glória a Deus. Jesus, ele até elogiou os fariseus nessa hora, nessa fase. Falou, tá certo. Os discípulos de João são pessoas cheias do Espírito Santo. Eles jejuando, Deus vai receber o jejum deles, porque eles são odres novos. Eles estão preparados para jejuar. Os fariseus, esses que estão jejuando, que creem em mim, também são odres novos, são vasos novos. Mas os meus discípulos, eles ainda não estão preparados para jejuar. Nessa época, nessa fase, eles ainda estavam em fase de libertação. Glória a Deus. Como por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé tinha dúvida. A dúvida é um pecado terrível, a dúvida, né? A Bíblia diz assim, não, a dúvida vai levar muitos para o inferno. Então, cada discípulo tinha um pecado diferente. Pedro pegava a espada para ferir as pessoas, como nos dias de hoje, né? Que tem gente que quer resolver tudo à porrada, né? Não é assim as coisas, né? A gente não resolve as coisas na porrada, não é na espada, não é no revólver, não é mesmo? Porque a luta não é contra a carne e o sangue, é contra a maldade nos lugares celestiais. Então cada um tinha um pecado diferente dos discípulos. Eles não podiam jejuar e o noivo estava perto. Quem era o noivo? Jesus. Glória a Deus. Então a palavra vai dizer, eles não podem jejuar porque o noivo está perto. Depois que o noivo ser tirado, aí eles vão jejuar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois que Jesus foi levado nas nuvens, que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, aí os discípulos começaram a jejuar. Por quê? Porque eles não tinham mais a presença de Jesus. Então eles queriam aproximar Jesus deles. De que forma? Através do jejum. Quando a gente se humilha na presença do Senhor, que a gente abre mão do alimento, a partir de meia-noite começa o jejum. Não pode comer nada nem beber nada. Mas aí, o jejum é santo. Se você assiste uma novela, você quebra o jejum. Se você xingar, você quebra o jejum. Se você falar mal dos outros, você quebra o jejum. Se você ter relações sexuais diante do jejum, você quebra. Se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já quebra o jejum. Qualquer coisinha quebra o jejum. Por isso que a gente não deita vinho novo em odres velhos, porque senão estraga. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Por quê? Só jejua aquela pessoa que tiver 100% na presença do Senhor. É aquela pessoa que não tem mágoa no coração. Glória a Deus. É aquela pessoa que não está no velho homem. Primeiro passo para jejuar, a pessoa tem que batizar nas águas batismais. Aí você fala assim, não, irmã, mas eu sou menor de idade. Você pode jejuar. Mas procura batizar o mais rápido possível, porque o batismo é para remissão dos pecados. Procura batizar o mais rápido possível. Glória a Deus, muita gente vai ser condenada por falta do batismo. Muita gente. O batismo ele é obrigatório. Glória a Deus. O odre só vai se tornar novo após o batismo. Então, o que Deus faz com o vaso velho? Ele quebra e faz outro de novo. O barro está na mão do oleiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se não me falha a memória. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ler aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
glória a Deus, Jeremias 18, se não me falha a memória, ele desceu e viu ali a transformação, né, do vaso. Então, Deus não quer que a gente permaneça no velho homem, Ele quer que a gente nasça de novo das águas. Glória a Deus. Então, é por isso que Deus não recomenda a pessoa que não é batizada jejuar. Essa é a explicação da palavra, glória a Deus. O vinho é o Espírito Santo. Quando a pessoa jejua na presença do Senhor, ele ingere o Espírito Santo, ele ingere o vinho. O que é o vinho? O sangue de Jesus. Porque quando a pessoa batiza, ele participa da ceia. A ceia são para aqueles que estão preparados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se a pessoa toma ceia indignamente, ela é culpada do corpo e sangue de Jesus. O odre se rompe. Glória a Deus. Se o vaso for velho, ele se rompe. Por quê? Porque se o vaso for rompido, glória a Deus, ele não vai prestar, ele vai ser lançado no fogo. Assim são aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, da qual será a segunda morte. Os vasos, os odres velhos, serão lançados no fogo. O fogo eterno, que é a segunda morte. Agora, os odres novos, não. Ele vai receber o vinho novo, que é o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que o vinho representa o sangue de Jesus. É verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. O pão simboliza o corpo de Cristo. Glória a Deus, apesar que aqui não tem a passagem do pão, mas o vinho é o sangue de Jesus. O jejum, ele ajuda muito na edificação. Glória a Deus. E quando a gente se humilha na presença do Senhor, Ele exalta. Glória a Deus. Então, Deus manda dizer para você nessa palavra, não jejue de todo jeito, amém? Primeiro você perdoa o teu irmão que te ofendeu, você reconcilia com o teu inimigo, pede perdão, esquece o passado, quem te ofendeu, quem te fez mal, depois que você jejua. É quando seu coração estiver limpo na presença do Senhor, você jejua. Por quê? Para conservar o odre inteiro, conservar o vaso inteiro. Aí Deus recebe o teu jejum e derrama o sangue dele sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é porque a pessoa jejua, ele vai estar limpo, não. Mas é o sangue de Jesus que vai purificar. O vaso, depois de pronto, ele precisa de uma lavagem, não é mesmo? Glória a Deus. Quantas vezes a gente pega ali um vaso ali, né, passa um paninho, não é mesmo? Para limpar, tirar ceia de aranha. Glória a Deus. A palavra lava a pessoa. A palavra nos lava. A palavra tem o poder de lavar o vaso. Mesmo o vaso estando pronto, ele precisa de ser lavado. Glória a Deus. O que lava é a palavra de Deus. Então a gente tem que estar sempre lendo a palavra de Deus. Estar sempre buscando testemunhos de pessoas que têm algo de Deus para falar, ouvindo hinos edificantes, enchendo o nosso vaso. O vaso não pode também permanecer vazio. Glória a Deus, porque se o vaso estiver vazio, a pessoa não vai dar o reino do céu, porque das 5 virgens que eram tolas e prudentes, 5, diz a palavra de Deus que a lamparina estava se esvaziando e 5 estavam cheias. Então o vaso tem que estar transbordando de azeite. O azeite é o jejum. Então tem que estar transbordando do Espírito Santo, transbordando da presença do Senhor. Por isso que a gente tem que estar sempre enchendo. Glória a Deus, porque ele transborda. Glória a Deus, ele transborda. Ou seja, a gente não enche de azeite só para nós mesmos, não. A gente vai distribuindo. Glória a Deus. Quando a gente põe os dons em prática, na presença do Senhor, a gente vai transbordando o vaso. E vai esvaziando e enchendo de novo. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela renova a cada dia na nossa vida. A palavra de Deus é o vinho. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. A Bíblia diz, já fostes lavado por essa palavra. A palavra de Deus também é semente. A semente ela é colocada no coração de muitos. Glória a Deus.
Se cair em terra boa, vai dar muito fruto. Glória a Deus. Receba a palavra de Deus no teu coração. Glória a Deus. Sou tu, Aimee Dias. Glória a Deus. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos, porque conserva ele puro. Glória a Deus. Eu quero dar um exemplo para você também, fisicamente. Quando a gente pega uma panela suja e põe leite, o leite não azeda, por exemplo, então o odre tem que ser limpo, para quando o vinho for colocado, ele não ficar azedo, aí estraga tudo. Jesus jamais vai colocar o vinho dele em odres velhos, não vai. O vinho é o Espírito Santo de Deus, simboliza o Espírito Santo, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ele só vai colocar aonde o vaso estiver limpo na presença dele. Então, por isso que é bom a gente se purificar, né, dos pecados, maus pensamentos, ocupar nossa mente vazia é a oficina do inimigo, não é mesmo? Então, a gente tem que encher nosso pensamento de coisas boas. Esquecer o passado, os problemas, pôr na mão de Deus nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas ansiedades, que Deus ele vai resolver. É só ter fé. E nisso vai se enchendo, glória a Deus, se enchendo. Então, quem não jejua, Jesus disse que depois que o noivo for levado, eles vão jejuar. Então, na grande tribulação, muita gente vai jejuar, porque só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta, que é do anticristo. Aí a pessoa vai ficar o quê? Jejuando. Vai ficar padecendo ali, porque tem gente que vai preferir desmaiar de fome do que aceitar a marca. Eu já passei por isso no sonho. Deus já me mostrou como que é. A pessoa vai ter alucinações, vai ficar com fome. Muitas alucinações, porque a fome traz alucinações para a cabeça. Vão andar fracos, vai ser muito difícil fazer a obra de Deus nessa época. Então, por isso que a gente tem que estar preparado. O odre tem que estar sempre novo, sempre limpo na presença do Senhor. Você se sujou hoje, peça perdão para Deus. Se você pecou, peça perdão para Deus. O vaso rachou, porque toda vez que a gente peca, o vaso racha. Aí o azeite, ele vai vazando, ele vaza. Não pode deixar o azeite vazar, não pode deixar o vinho escapar pelos buraquinhos do vaso. E por isso que a gente pede para Deus: Deus, renova minha fé, minhas forças. E a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer que você se reanima na presença dele, que volta a congregar de novo, volta a participar da ceia, volta ao primeiro amor. E fazendo assim, você vai ter força para permanecer firme e fiel na presença do Senhor. Sou tua irmã, Mãe Cristo, são essas minhas palavras, que o Espírito Santo continua falando melhor no teu coração. Glória a Deus. Que o amor e a consolação do Espírito Santo que seja com todos vós, desde agora para todo sempre. Amém? E graças a Deus.